Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Alegrar no Senhor, em que vamos meditar o livro da confiança. Estamos no terceiro capítulo, vamos meditar aqui a segunda parte que nos fala, ele faz segundo a situação de cada um. Vamos ler? Deveremos tomar essas palavras ao pé da letra e compreendê-las no seu sentido mais restrito? Dar-nos-á Deus somente o estrito necessário, o pedaço de pão seco, o copo d'água e a nesga de tecido que a nossa miséria precisa urgentemente? Não. O Pai Celeste não trata os filhos com avarenta parcimônia. Pensar assim seria blasfemar contra a divina bondade. Seria, se assim posso dizer, desconhecer os seus hábitos. No exercício da sua providência, como na obra criadora, Deus usa com efeito de grande prodigalidade. Quando lança os mundos através dos espaços, tira do nada milhares de astros. Na Via Láctea, essa plaga imensa das noites luminosas, cada grão de areia não é um mundo? Quando alimenta os pássaros, convida-os à mesa opulentíssima da natureza, oferece-lhes o trigo que enche as espigas, os grãos de todas as espécies que nas plantas amadurecem, os frutos que o outono doura nos bosques, as sementes que o lavrador deixa nos sulcos da charrua. Que lista variada ao infinito para a alimentação desses humildes bichinhos! Quando cria os vegetais, com que graça enfeita as suas flores, lavra-lhes a corola como se fossem joias preciosas, em seus cálices lança deliciosos perfumes. Tece-lhes as pétalas de uma seda tão brilhante e delicada que os artifícios da indústria nunca lhes igualarão a beleza. E então, tratando-se do homem, a sua obra-prima, o irmão adotivo do seu Verbo encarnado, não haveria Deus de se mostrar de generosidade ainda maior? Consideremos, pois, como verdade indiscutível que a providência provê largamente as necessidades temporais do homem. Sem dúvida, haverá sempre na terra ricos e pobres. A palavra de Deus fala isso. Enquanto uns vivem na abundância, outros devem trabalhar e observar uma sábia economia. O Pai Celeste, porém, fornece a todos meios de viver com certo bem-estar, segundo a condição em que os colocou. Voltemos à comparação que Jesus emprega. Deus vestiu o lírio esplendidamente, mas esta veste branca e perfumada era reclamada pela natureza do lírio. Mais modestamente, foi trajada a violeta. Deus deu-lhe, porém, o que convinha à sua natureza particular, o lírio e a violeta. E essas duas flores desabrocham docemente ao sol, sem que nada lhes falte. Assim Deus faz com os homens. Colocou uns nas classes mais altas da sociedade e pôs outros em condições menos brilhantes. A uns e a outros dá, no entanto, o necessário para dignamente manterem a sua posição. Levanta-se aí uma objeção a respeito da instabilidade das condições sociais. Na crise presente, não será mais fácil decair do que elevar-se, ou mesmo manter-se no mesmo nível social? Sem dúvida, mas a providência proporciona exatamente o auxílio às necessidades de cada um. Para os grandes males, manda os grandes remédios. O que as catástrofes econômicas nos tiram, podemos readquirir com a nossa indústria ou trabalho. Nos casos muito raros, em que a atividade própria se vê de todo reduzida à impossibilidade, nós vemos muito isso hoje, temos
então o direito de esperar de Deus uma intervenção excepcional. Geralmente, pelo menos assim penso eu, Deus não faz decaídos. Ele quer, pelo contrário, que nos desenvolvamos, que subamos e que cresçamos com prudência. Se às vezes permite uma decadência de nível social, não a quer senão por uma vontade posterior à ação do nosso livre-arbítrio. O mais frequente é provir tal decadência de faltas nossas, pessoais ou hereditárias. É comumente consequência natural da preguiça, da prodigalidade, de paixões várias. E ainda assim pode o homem, mesmo decaído, levantar-se com o auxílio da providência, reconquistar pelos seus esforços a situação perdida. Olha só, já no começo dessa segunda parte do capítulo 3, já começa com um questionamento. Será que Deus quer nos dar o estrito necessário, beirando ali a miséria, para que nós possamos sobreviver? Não. Deus nos quer dar sustento em abundância. A palavra de Deus nos fala que Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Se a gente for lembrar também, nos evangelhos, que na multiplicação lá dos pães e dos peixes, sobram 12 cestos cheios ainda de comida. Se a gente for ver lá a pescaria milagrosa que Jesus ajuda Pedro a fazer, que as redes se rompiam de tanto alimento, de tantos peixes. Então Deus não quer só nos dar o estrito necessário, Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Nós vemos que se faz uma comparação aqui com tantas coisas que Deus faz abundantes, né? A gente vê a imensidão do universo com tantas estrelas, planetas e a sua extensão que parece quase que infinita. A gente vê a grandeza de alimentos presentes na natureza que pode satisfazer os animais. A gente também vê a grandeza da beleza das plantas, das flores, das florestas, a beleza que Deus traz na sua criação. Então, se Deus faz tudo isso para a criação, imagina para as suas criaturas, para os seus filhos, né? O quanto mais Ele não dá. A palavra diz, né, que se um pai não dá sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus vai nos dar, né? Então a gente percebe aí que há um princípio eterno, né? Uma verdade absoluta que se coloca. A providência provê largamente as necessidades temporais do homem. Então, o autor faz uma comparação ali entre o lírio e a violeta, né? O lírio, o próprio Jesus fala da beleza com que Deus vestiu o lírio, né? E a violeta, ela é mais modesta. Porém, as duas recebem de Deus tudo o que é necessário, nada falta para essas plantas. E assim é com o homem. O homem rico, o homem pobre, eles têm condições diferentes, naturezas diferentes, porém recebem de Deus tudo aquilo que precisa. Então Deus nos dá tudo o que nós precisamos, independente da nossa natureza. Conforme a nossa natureza, nós recebemos mais ou menos, mas Deus nos dá o necessário em abundância. A gente vê que há pessoas que, infelizmente, mesmo com essa providência divina, é decaída. E o autor fala que isso se deve a consequências dos próprios erros, às vezes envolvidos em paixões diversas, na preguiça, enfim, diversas coisas que interferem
nessa providência divina. E eu queria terminar lendo essa última parte aqui do livro que fala: e ainda assim pode Deus, mesmo decaído, levantar-se e com o auxílio da providência reconquistar pelos seus esforços a situação perdida. Meu irmão, minha irmã, se hoje você vive uma situação difícil, decaída, a gente vê diante do mundo em que estamos vivendo, principalmente nesses últimos meses, que muitos perderam o seu emprego, perderam o seu negócio. Mas se você vive essa situação, confie em Deus, confie na sua providência, entrega tudo a Ele, que Ele vai te fazer levantar, como fez com Jó, que perdeu tudo e conquistou em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Se você gostou desse vídeo, clica em curtir, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais. Deus te abençoe.